Quer receber um palpite 100% gratuito e ainda análises dos jogos dessa sexta-feira de futebol? Meu nome é Pedro Feitosa, fica comigo aqui nesse vídeo porque eu vou compartilhar com vocês o conteúdo de análise para os jogos dessa sexta-feira e ainda vou te dar R$5 totalmente gratuito, isso mesmo, R$5 para você iniciar no mercado de apostas esportivas. O link vai estar aí na descrição desse vídeo, é só você clicar, fazer o seu cadastro e iniciar nesse mercado. Hoje vamos analisar aqui os jogos dessa sexta-feira. Não tem tantos jogos assim interessantes, os campeonatos europeus estão chegando ao seu final, mas tem campeonato argentino, tem Série B do Brasileirão, então fica comigo porque é muito importante que você aprenda a fazer as análises e principalmente siga uma gestão de banca, principalmente nessa época, sem os campeonatos europeus. Valeu, vamos direto ao vídeo de análise de hoje. Vamos à análise do primeiro jogo, é campeonato argentino. Temos aqui Estudiantes La Plata jogando em casa contra a equipe do Barracas Central. Na classificação, o Estudiantes é o quarto colocado, tem 32 pontos, está muito bem aí nesse início de temporada. E joga contra o Barracas Central, que é apenas o 16º campeonato argentino, que tem nada mais, nada menos do que 28 equipes na Série A. Paz, é gente, é time. Mas vamos nessa. Você queria também que o brasileiro tivesse aí mais do que 20 times, 20, 25, 28, 26. Você acha que daria certo? Você acha que seria um campeonato melhor ou melhor deixar como tá? Fala sua opinião aqui embaixo. Eu, sinceramente, prefiro do jeito que tá. Deixa o Brasileirão com 20 times, tá bom demais, tá ótimo. Até porque eu tenho um desafio para poder ir em todos os estádios do time que joga em casa, pelo menos um jogo. Eu vou já fui um jogo do Palmeiras, aí vou um jogo do Corinthians, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do Goiás, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do Cuiabá e assim por diante. É um grande desafio, né? Será que vai dar certo? Claro que vai, tem que dar certo. Números do Estudiantes: não perdeu nas últimas 10 partidas, não sofreu gols em 80% dos seus últimos 10 jogos e marcou gols em 80%. Detalhes aqui: under 3.5 em 80%, ambas marcam não em 80%. Observe que esse mesmo padrão se repete no time do Barracas Central. Under 3,5 em 90%, ambas marcam não em 80%. Não perdeu nas últimas 6. São dois times que empatam bastante. Isso aqui eu estava observando no confronto entre as duas equipes, porque sempre antes de fazer o vídeo eu dou aquela analisada geral para poder trazer já um resultado para vocês aqui mais certo. Mas ó, esse daqui são os números do Estudiantes. Você pode ver aqui que tem vários verdinhos e vários amarelinhos, ou seja, ou ganha ou empata. E aqui os números do Barracas Central também, ó. Deixa eu ver, aí, vai dar melhorar. Vários verdinhos com vários amarelinhos. Ou seja, são times que empatam bastante. São times que têm o mercado de under. Pode observar aqui, ó, o padrão de under se repetindo, o padrão de não ambas se repetindo. E aqui para esse jogo, o que eu pretendo trabalhar é mercado de gols, só que o mercado under, para ter menos do que 3.5 gols na partida, com a odd aí de 25%, odd interessante para a gente poder fazer aquela entrada múltipla. Então, Estudiantes La Plata contra Barracas Central, campeonato argentino, primeira divisão, menos de 3.5 gols, essa é a minha análise para esse jogo. Vamos à análise do segundo jogo, agora temos aí na tela Vitória contra Ituano. O Vitória, que é o líder do Campeonato Brasileiro Série B, tem 19 pontos em 9 jogos, são 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quase conseguia sair vencedor contra o Avaí e abrir ali 21 pontos. Essa Série B que tá bem interessante, ó. Novo Horizontino 17, Vila 17, Criciúma 17, Mirassol 16, Botafogo 16, Atlético Goianiense 16. Observe que do 7º colocado, que é o Atlético Goianiense, para o primeiro colocado, que é o Vitória, apenas 3 pontos distancia um time do outro. E que você ainda tem um detalhe aqui, ó. O Vila tem 8 jogos. Se eu não me engano, é o jogo contra o Sport. Cadê? Se eu não me engano, foi por conta do Sport que estava jogando outras competições. Então aqui, ó, o Vitória, líder, joga contra o Ituano, que é o 13º, tem 10 pontos de 9 jogos. Venceu 3, empatou 1 e perdeu 5 jogos. Perdeu bastante o Ituano, hein? Essa odd do Vitória aqui é 1,62.
eu já dei uma olhada, ela já deu uma valorizada a mais. E eu vou me aproveitar dessa valorizada, mas não quero trabalhar vitória do Vitória aqui especificamente. Eu vou trabalhar uma aposta criada aqui em mais opções. Observe que o Vitória já está pagando 1,76. Então eu vou aqui em criar aposta. Hipótese dupla, vitória ou empate. Adicionar seleção. E vou aqui, ó, total de gols na partida, mais de 1,5 gols. Vai dar uma odd de 1,69. E aí eu vou voltar aqui na análise com vocês. O Vitória ele marcou primeiro em 80% dos seus jogos, marcou gol em 80%, e observe aqui ó, o padrão de mais de 1,5. Marcou 2 ou mais gols em 60% dos seus jogos. Ele sozinho marcou 2 ou mais gols em 60% dos seus jogos, o que se encaixa perfeitamente no nosso padrão de over 1,5. Over 1,5 em 90% dos seus jogos. Do outro lado, um Ituano que levou gol em 80% dos seus jogos, ou seja, você tem um time que marca gol em quase todas as suas partidas, joga em casa e tem o padrão de over 1,5 em 90%, jogando contra um time que joga fora de casa, levou gol em 80% dos seus jogos. Então temos aí o padrão de um vitória ou empate com mais de 1,5 gols. Por isso essa operação aqui dando de retorno 69%. Essa é a minha análise para o líder do campeonato da Série B, o Sport Clube Vitória da Bahia. E o palpite gratuito dessa sexta-feira de futebol tá na tela. É o jogo do Vitória. Coloquei aí dupla chance, vitória ou empate, e coloquei para sair mais do que 1,5 gols. Mercado esse que tem batido aí em praticamente todos os jogos do Vitória. Ainda mais o Vitória jogando em casa contra a equipe do Ituano, que leva gol em 80% das suas partidas. Então, para esse jogo, dupla chance, vitória ou empate, total de gols, mais de 1,5. Coloquei uma unidade, minha unidade é de 1.000. Retorno de 1,69, deu um retorno aí de 1.690, isso mesmo. Para essa aposta criada, o link dessa casa de apostas que eu criei vai estar aí na descrição desse vídeo, é só você clicar e tem R$5 gratuito para você iniciar nesse mesmo link, é só você fazer o seu cadastro, beleza? Então, entrada aí para a nossa sexta-feira no jogo do Vitória contra Ituano, Série B do Brasileirão. Vamos à análise de mais um jogo na tela para vocês, temos aqui Criciúma em casa contra a equipe do Atlético Goianiense. As duas equipes aí estão bem na competição. O Criciúma é o 4º colocado, o Atlético Goianiense é o 7º colocado. Na minha opinião, o Atlético Goianiense é um dos principais candidatos a acesso para a Série A. Estou falando isso com o time na 7ª colocação, tá? Para depois, quando o time não der uma subida aí, não dizer, ah, Pedro, você está falando que o Atlético sobe agora que ele está aí bem posicionado. Então, estou falando isso com mais antecedência. Na minha opinião, pode ser que ele não chegue tão longe assim. Tá tudo bem. Criciúma não perdeu 80% dos seus últimos 10 jogos e teve menos de 3,5 gols nas últimas 10 partidas. O Atlético Goianiense não perdeu em 90% dos seus últimos 10 jogos, marcou gols em 80, levou em 90, temos aqui um padrão de ambas, mais de 1,5 em 90. Agora olha que interessante, mesmo com o padrão de over 1,5, mesmo com o padrão de ambas marcas, o padrão de menos 3,5 ele também é forte aqui em 80%. Então, o que é que eu vejo aqui que está presente tanto na equipe do Criciúma quanto na equipe do Atlético Goianiense e, na minha opinião, na Série B como um todo, o padrão de menos de 3,5. Se você observar aí em algum, não vou dizer em todos os jogos, mas na grande maioria, se você tiver um mercado de menos de 3,5 pagando acima de 1,20, eu já vejo valor para uma operação múltipla, beleza? Então é isso que nós vamos observar aqui, e o menos de 3,5 está pagando 1,25, 25% de retorno para você incluir naquela aposta múltipla que nesse jogo da Série B não vai sair 4 gols ou mais. O jogo pode sair 0-0, 1-0, ter 2 gols, 1-1 ou 2-0, ou sair até 3 gols na partida, que ainda assim a nossa operação ela fica positiva. Então a minha análise para Criciúma e Atlético Goianiense é uma operação um pouco mais safe, são dois times que estão bem na competição, então é menos de 3,5 gols no odd aí de 1,25 para fazer aquela múltipla. E vamos à análise do nosso quarto e último jogo dessa sexta-feira de futebol. Galera, antes me responde uma coisa aqui nos comentários. Você acredita que o Vitória ele vai ser campeão da Série B? Deixa a sua opinião aqui. Ou melhor, quem você acredita que vai ser o campeão dessa difícil Série B de 2023? É uma das Série Bs mais fáceis e mais difíceis ao mesmo tempo. Como assim? Mais fáceis porque não tem as maiores equipes da competição. Feito um exemplo, ano passado tinha Cruzeiro, tinha Grêmio,
Recentemente Vasco da Gama, já teve casos aí de Corinthians ter sido rebaixado, grandes times. Você não tem a presença de tantos grandes times assim nessa temporada, mas isso também torna a competição mais difícil, porque você tem uma competição muito igualitária. Deixa aqui embaixo nos comentários quem vai ser o campeão da Série B. Me comenta aí, vai. Botafogo contra Tombense, o Botafogo de São Paulo tá bem também aqui, ó, 6º colocado, joga contra Tombense, que é o 18º colocado. De 9 jogos tem apenas uma única vitória. Apenas 3 times nessa Série B em 9 rodadas tem apenas uma vitória. Uma delas é a equipe do Tombense, a outra é a equipe do CRB e a outra é a equipe do ABC de Natal. Para esse jogo aqui de Tombense contra Botafogo, Botafogo contra Tombense, os números são: Botafogo menos de 3,5 nas últimas 10. Ambas marcam não em 70%. Lembra que eu tô falando, né? Tô sempre comunicando isso, ó. Que o menos de 3,5, eu vou até dar uma olhada logo aqui, eu não tinha visto. Ó, menos de 3,5 é 1,20. Aí eu já tô fora. Você vê que no jogo anterior tava 1,25. Aí eu tô dentro, já vejo o valor. A 1,20 já tô fora. Já prefiro trabalhar outros mercados. Tombense levou gol nas últimas 8, não ganhou nas últimas 8 e menos de 3,5 em 90%. Só que aqui, se você tem um Botafogo que está na 6ª colocação, jogando contra o Tombense, que é o 18º, o Botafogo jogando em casa. O Tombense não ganhou nas últimas 8 partidas, levou gol nas últimas 8 partidas. Sinceramente, essa odd de 2 para o Botafogo aqui, ao meu ver, ela é muito interessante. Mas Pedro, acho arriscado, é Série B, tem muito risco de zebra. O que é que você me indica? Botafogo empate com a odd de 1,30, 30% para fazer aquela entrada múltipla, já pode ser interessante. A Tombense, que venceu apenas um único jogo em 9 rodadas, não vejo valor numa vitória da Tombense. Então, acredito que o Botafogo não deve sair derrotado desse confronto da Série B. Então, a minha melhor análise para Botafogo de São Paulo contra a equipe do Tombense é Botafogo ou empate jogando em casa, para poder se aproximar ali da zona de classificação para a Série A. E dessa forma nós finalizamos aqui mais um vídeo de análise, trouxe um palpite gratuito para vocês, trouxe análise aí de jogos da Série B. Tem alguns times que estão lá em cima na tabela, que estão muito bem, como é o caso do Vitória, o caso do Botafogo, o caso do Criciúma, mas tem que ter muito cuidado, porque essa Série B ela é bastante complicada. Você vai ver inúmeras vezes o time que está lá em cima perder ou empatar com o time que está lá embaixo, porque a Série B é um dos campeonatos mais difíceis que existe. Mas na tentativa aí de não deixar vocês sem análise por conta da falta dos jogos europeus, eu vou trazer cada vez mais alguns campeonatos alternativos, como é o caso da MLS dos Estados Unidos, o caso do campeonato argentino e até de outras competições da América do Sul. Beleza? Valeu, galera, espero vocês nos próximos vídeos.